Profecia do Inferno se tornou o segundo dorama da Netflix a alcançar o primeiro lugar no top de vários países do mundo, não apenas aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o final de Profecia do Inferno, primeira temporada, porque eu sei que muita gente quer aí falar um pouco desse final, quer esse final explicado. E a gente vai falar também o que a gente pode esperar para a segunda temporada de Profecia do Inferno. Hellbound ou Profecia do Inferno é o drama coreano mais recente a estrear na Netflix. Ele foi lançado agora no dia 19 de novembro, já alcançou o top 1 em vários países e o povo está em polvorosa. E o povo, não apenas os dorameiros, né? Não é só a comunidade dorameira que fica. O pessoal aí de fora que ainda tá aprendendo o que é série coreana, o que é drama coreano, também fica super curioso. Afinal de contas, a gente sabe que as séries coreanas, os dramas coreanos, eles são super interessantes porque eles conseguem juntar críticas sociais com um roteiro super vendável, super comercial. É meio que o melhor dos dois mundos. E aí foi essa combinação bombástica que fez mais uma vez um drama coreano atingir esse top 1. Caso você ainda não tenha assistido, Profecia do Inferno é um drama da Netflix com 6 episódios, estrelando Yoo Ah-in, que está em Chicago Typewriter, Alive, ele está também em Burning. Aqui no canal tem resenha de todos esses trabalhos com ele, também tem uma ficha do Yoo Ah-in, vou deixar tudo isso aqui em cima no card. E ao lado dele está a atriz Kim Hyun-joo de Undercover. Nesse vídeo aqui a gente vai falar do final de Profecia do Inferno 1 e das coisas que a gente pode esperar para Profecia do Inferno 2 e talvez Profecia do Inferno 3. Falo mais pra você sobre isso lá no fim do vídeo. Então, se você ainda não assistiu o dorama e se você não gosta de spoilers, para esse vídeo, não é esse vídeo aqui que você tem que assistir. A gente já tem uma resenha de Profecia do Inferno aqui no canal, tá aqui em cima no card. Assiste essa resenha primeiro, porque lá você pode ver tanto as minhas impressões sobre o dorama, caso você goste de spoiler, ou você que não gosta de spoiler, vê ali uma introdução, um início da história. Nesse vídeo aqui, fique apenas se você já assistiu o dorama, ou se você não assistiu, mas gosta muito de spoiler, gosta muito de saber o que você vai assistir antes de assistir. A ideia de dar uma recapitulada aí pra vocês é porque eu percebi, conversando com vocês nos comentários do meu primeiro vídeo, da resenha de Profecia do Inferno, é que muita gente não gostou do dorama porque não entendeu, ou porque sentiu que o dorama não explicou tudo o que precisava explicar. Não que as pessoas sejam obrigadas a gostar de Profecia do Inferno ou de qualquer outro dorama, não é isso que eu tô dizendo. Mas, se a questão toda de você não ter gostado é simplesmente porque você não entendeu alguma coisa, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque talvez você, entendendo os pontos que ficaram em aberto, você comece a ver a história com outros olhos e comece a gostar dela. Ou você vai continuar achando tudo uma porcaria, que também tá no seu direito. Se não gostou, filho, não gostou, fazer o quê? Mas se você gostou, ou se você quer gostar, é pra você esse vídeo aqui. Se você já gostou que hoje a gente vai falar de novo de Profecia do Inferno, já deixa sua curtida, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Também te convido, no final desse vídeo aqui embaixo, clicar no botão Seja Membro e conhecer a nossa programação para membros do canal, onde a gente tem vídeos especiais, vídeos extras, para quem puder e quiser ajudar o canal financeiramente. Depois vai lá em Seja Membro, que eu te conto tudinho da programação e eu vou ficar muito feliz de te ter como membro do Coreanismo. Bom, no final da primeira temporada de Profecia do Inferno, o que acontece é, a gente tem a família do bebê que tá fugindo do pessoal da igreja. Afinal de contas, o pessoal da igreja quer tirar o bebê deles e abafar a execução do bebê. Tudo isso por quê? Porque essa religião, a nova verdade, algo que é ali estrutural dela é a ideia de que não existe pecado original, ou seja, é diferente, por exemplo, de um catolicismo, onde todos nós nascemos pecadores. É diferente também de religiões que acreditam em várias vidas e que você traz os pecados das suas outras vidas para você pagar nessa vida atual. Na crença da nova verdade, o que eles pregam para os fiéis deles é que ninguém nasce com pecado, todos nós nascemos puros e os pecados a gente vai cometendo ao longo da nossa vida. Então, quando vem um anjo, aquela criatura que eles chamam de anjo, e condena a gente para o inferno, é em cima dos
pecados que a gente cometeu nesta vida. A partir do momento que a gente tem um bebezinho recém-nascido sendo condenado ao inferno pelo anjo, a gente percebe que a nova verdade não está falando verdade nenhuma. Não existe verdade na crença deles. Esses pais que saem fugidos, eles são abrigados na casa de um ex-fiel da nova verdade. E o que é dito para eles e o que é dito pra gente ali naquele primeiro momento é que esse ex-fiel recebeu a condenação e depois disso ele parou de frequentar a igreja. Quando chegam lá no primeiro momento, aquele cara parece um cara muito tímido, um cara um tanto quieto, um cara que tá ali tentando entender o que aconteceu com aquela família, com aquele bebê, e ele também fala muito sobre o que aconteceu com ele, sobre como ele também está triste, está chateado, está magoado por ter recebido a condenação, e ele vê agora que o fato do bebê ter recebido a condenação prova que ele também não cometeu pecado nenhum. Ele acredita que, como o bebê não cometeu nenhum pecado, ele também não seria um pecador. A gente já sente que tem aí uma distorção da verdade, né? Porque uma coisa não tá necessariamente ligada com a outra. A gente sabe que um recém-nascido não tem pecado, ponto. Então a gente sabe que a condenação não tem a ver com seus pecados. Isso não quer dizer que um marmanjo daquele tamanho não tenha pecados, mas a gente já percebe nesse momento que é isso que ele quer acreditar. E aí, mais na frente, quando a gente descobre exatamente quem é este fiel, é que tudo faz sentido, essa distorção aí da realidade que esse cara já começa a criar. Porque esse cara é ninguém mais, ninguém menos do que o líder da Arrowhead. Aquele cara que se pintava e aparecia meio que incógnito em vídeos do YouTube. E ele falava coisas abomináveis, falava que tinha que bater, falava que tinha que matar, falava que tinha que torturar as pessoas, que as pessoas eram obrigadas a confessar os seus pecados na frente das outras. Ele fazia toda ali uma inquisição das pessoas que estavam recebendo essa condenação do anjo. E aí, quando foi a vez dele receber a condenação do anjo, ele não conseguiu aceitar, porque vamos fazer de conta que a crença é real, certo? Naquele momento, se aquela fé dele fosse realmente verdadeira e se ele fosse uma pessoa aberta a acreditar em Deus, a partir do momento que ele acha que aquelas condenações são corretas para os outros e ele recebe uma condenação, ele deveria ser humilde, ele deveria ter a capacidade de entender a condenação, de absorver a condenação e de enfrentar a condenação. Mas não, quando o calo apertado foi o dele, ele começou uma distorção da verdade. Ele começou a agir como se Deus tivesse o traído. Vendo a atitude desse ex-líder da Arrowhead, eu me lembrei muito do dorama Desgraça ao Seu Dispor, que tem uma hora lá, uma personagem que diz para o Desgraça, né, que é o personagem principal, que os seres humanos criam os deuses nos quais eles querem acreditar, independente desses deuses existirem ou não. E é bem isso que esse ex-líder da Arrowhead faz. Ele não tem uma crença num Deus que possa existir. Ele não tem uma crença no Deus que pregavam ou em qualquer outro Deus. Ele tem uma crença num Deus que ele pode controlar. A partir do momento que aconteceu uma coisa no nome deste Deus que ele não pôde controlar, a partir do momento que ele recebeu aquela condenação, ele começou a entender que ele tinha sido traído e não que ele tinha acreditado errado todo aquele tempo. Depois disso, então, ele entra em contato com o pessoal da Nova Verdade, tentando entender o que está acontecendo, falando para eles de toda a mágoa que ele sente pelo pessoal da Nova Verdade e por Deus, por ele ter recebido a condenação e que agora o bebê também tinha recebido a condenação, o bebê estava do lado dele e ele queria saber o que é que aquelas pessoas tinham a dizer, afinal de contas ele sentia que aquelas pessoas deviam uma desculpa para ele. E a resposta da igreja foi que eles queriam saber aonde estava o bebê. E para convencer o cara, eles resolvem que eles vão mentir um pouco mais
sobre essa religião. Então, nesse momento, a gente tem plena certeza o quê? Que os cabeças ali da igreja, todos eles, sabem que aquilo tudo é um monte de lorota. A gente não tem muitas pessoas ali dentro dos cabeças que também estão sendo enganadas. Diferente, por exemplo, do dorama Save Me, onde a gente também tem uma seita, mas a gente vê que pessoas muito próximas ao líder também estavam sendo enganadas, também sofreram meio que uma manipulação, uma lavagem cerebral muito louca. Aqui não, a gente vê que a maioria das cabeças sabe tranquilamente ali que é tudo uma fanfic daquele povo, é tudo uma manipulação das pessoas. Enfim, eles continuam aí essa fanfic deles e eles resolvem dizer para o ex-líder da Arrowhead que o que aconteceu? Deus errou. Sim, eles chegam nesse absurdo, assim. E o cara da Arrowhead, ele tava só esperando algo assim pra poder acreditar. De tão narcisista que ele é. Ele conseguiu aceitar uma história absurda ao ponto de uma divindade errou e agora a divindade quer mentir para todo o mundo. Deus iria matá-lo 5 minutos depois do bebê para meio que forjar que nunca houve a execução do bebê. O que não faz sentido nenhum, porque se Deus tivesse condenado alguém indevidamente, era mais fácil ele pegar o telefone e ligar lá para as criaturas do inferno e falar assim: ei, não vai lá executar o bebê não, viu? Mandei a carta para criança errada. E aí, o jeito que ele encontra para maquiar a execução desse bebê é, antes de tudo, matar todo mundo que sabe daquilo, ou seja, ele tem que matar a Min Hye-jin, quem tá ajudando ela, e os pais do bebê. Ele quase que consegue, mas no horário marcado da execução do bebê, ele não chega a tempo. A mãe do bebê consegue levar a criança para o meio de um prédio, um saguão assim de um prédio, e tem muitas pessoas assistindo aquilo. Então ela consegue, de certa forma, fazer com que aquela execução do bebê dela seja pública, que era o que ela e a Min Hye-jin já tinham combinado, e o pai do bebê também já tinha combinado, que eles iam fazer essa execução pública para quê? Para pelo menos abrir os olhos das outras pessoas, para libertar as outras pessoas da nova verdade. Os executores aparecem para fazer ali o assassinato do bebezinho. E aí, mãe e pai não conseguem deixar o bebezinho ali para ser executado. E no meio daquela luta contra aqueles 3 monstros, eles conseguem fazer meio que um escudo com o próprio corpo deles. E o que a gente vê são os 3 executores executando os 3. O bebê, o pai e a mãe. Que é algo que choca a gente. Porque por mais que a gente esteja ali vendo criaturas ditas celestiais, que elas matam sem piedade nenhuma, até então o que o dorama passava é que as pessoas acreditam que aquilo só acontece com quem tá condenado. Só que a gente vê ali que os executores não tiveram nenhum problema em executar 2 pessoas que nunca receberam a condenação. Se a gente pensar friamente, os executores tinham força suficiente de arrancar aquele bebê das mãos do pai e da mãe, mas eles escolheram matá-los também. Já é o primeiro estranhamento ali daquelas pessoas com aquela cena que eles estão assistindo. Só que aí vem algo maior. Quando eles estão saindo dali acreditando que os 3 foram executados, eles escutam o choro da criança. E aí quando eles vão ali nos corpos dos pais que estão queimados e começam a abrir os corpos, né, tentar tirar um corpo de estar abraçado no outro, eles percebem que o bebê realmente estava dentro de um escudo e que não aconteceu nada com a criança. É mais um choque que dá naquelas pessoas de como que esse bebê conseguiu escapar da execução de 3 executores do inferno. Poucos minutos depois, as pessoas da igreja chegam ali naquele local para levar o bebê. Sim, porque agora tudo está ainda pior. As 2 execuções aconteceram e a criança continua viva. A igreja está completamente desesperada tentando dar um fim nessa criança. As pessoas não podem saber da verdade. Mas é claro que é tarde demais, porque todas aquelas pessoas ali daquele prédio já sabem da verdade, já sabem que essa igreja
não sabe nada do que tá acontecendo, não sabe quem são esses monstros, não sabem por que as execuções acontecem. A Min Hye-jin consegue fugir com o bebê e a gente vê logo ali naquele saguão, naquele vão daquele prédio, o início do fim, ou pelo menos o início da queda desta igreja. Só que aí a gente tem um segundo final que tem muito mais mistério. A Park Jong-ja, que foi aquela mulher executada no começo do dorama e que serviu ali como força para que essa religião chegasse tão longe, esta mulher que estava com o corpo dela todo queimado, né, preso dentro de uma caixa de vidro lá naquela casa, volta à vida. E aí ela faz apenas uma expressão de dor, então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe nada de o que vai acontecer com a Jong-ja. Como vocês podem ver, na verdade, o final de Profecia do Inferno, primeira temporada, é o final de uma temporada. O objetivo dessa primeira temporada, a meu ver, era contar a história da igreja. A gente começa a ver a Nova Verdade pouco tempo depois que a Nova Verdade se inicia. Ela é ainda uma seita muito pequena, uma religião muito pequena, com poucos fiéis quando o dorama começa. Depois do episódio 3, quando a gente tem a morte do Jin-soo, essa igreja pula 4 anos no tempo e aí a gente vê que nesses 4 anos a igreja cresceu muito, ela ganhou muitos fiéis e ela consegue ser hoje muito pior, muito mais radical. Os Arrowheads também, eles são muito piores, muito mais radicais do que eles eram ali no começo do Arrowhead, no começo da Nova Verdade. Então, tudo que é ruim pode piorar, é mais ou menos essa ideia aí que a gente vê do capítulo 3 pro capítulo 4. Nada é ruim o bastante que não possa ficar pior ainda. E aí, no final do 6, a gente vê esse comecinho da queda da igreja. A gente já vê aí um grupo que tem prova ocular de que aquilo que aquela igreja está pregando não é a verdade. Por isso que, na minha opinião, vai ter uma segunda temporada e talvez até uma terceira. Por que uma terceira temporada? Porque eu acredito que se a próxima temporada seguir os moldes da primeira temporada e tiver novamente 6 episódios, 6 episódios é muito pouco para contar duas histórias tão complexas que a gente vai ter por aí, que é a história do bebê e que é a história da Jong-ja. O último episódio de Profecia do Inferno, primeira temporada, abriu a imagem para outras duas histórias. E eu, particularmente, não acredito que a gente vai ver essas duas histórias logo na segunda temporada. Eu acho que cada coisa vai ser resolvida na sua própria temporada. E eu vou trazer agora pra vocês as minhas indagações. Quais são as coisas que eu tô aqui pensando, quais são as coisas que eu quero muito ver respondidas nessa segunda e terceira temporada. Já deixo aí meu muito obrigada pra minha amiga Aline. Aline, te amo. Muito obrigada por você ter me ajudado a fazer esse vídeo aqui, porque nós duas sentamos e começamos, menina, a filosofar o rabo da lagartixa. Começamos a pensar tudo e mais um pouco que a gente podia ter de dúvida de Profecia do Inferno pra gente trazer aqui pro vídeo. Primeira coisa que veio assim na nossa cabeça é, tudo bem, a Jong-ja voltou à vida. Todas as pessoas que morreram vão voltar à vida? Ou será que apenas pessoas específicas vão voltar à vida? Por que essa dúvida? Porque a gente sabe que em outros países outras pessoas já tinham falecido. Antes da Jong-ja morrer, aquele outro cara morreu lá na avenida, na frente de todo mundo. Então, pela lógica, não que a gente precise seguir uma lógica, mas pela lógica, a pessoa que morreu primeiro deve voltar primeiro, né? Talvez. Se algumas pessoas apenas específicas voltarem, tá aí já explicado por que não voltou todo mundo, porque é só uma outra pessoa que volta. E aí, com certeza, a gente vai ter que ter uma explicação de por que a Jong-ja voltou, né? Se ela é uma pessoa específica, por que ela? O que ela tem de mais que outras pessoas que morreram não voltaram? Mas eu, Manuela, particularmente, acredito que todo mundo volta sim. Só que qual que é o problema? Por que muitas pessoas podem talvez já ter voltado e ninguém ter percebido, e aí agora a Jong-ja voltou e a gente percebeu? Talvez as pessoas tenham voltado, só que onde estavam os corpos queimados delas? Enterrados. E se uma pessoa volta dentro de um caixão que está a 7 palmos da terra? Ela vai morrer de novo. Então eu realmente acredito que é isso que tá acontecendo. Jong-ja voltando, a gente sabe
né? É bem óbvio que o Jin-Soo também vai voltar. E aí começam as perguntas de, eles estão voltando da onde? O que será que tem do outro lado? Será que tem alguma coisa do outro lado? Será que eles não vão sentir que eles ficaram só dormindo esse tempo todo? Será que eles estavam em algum lugar? Será que eles viam alguma coisa no lugar que eles estavam? E aí quando o Jin-Soo voltar deste lugar, será que ele sofreu alguma transformação nesse lugar? Será que indo para esse ambiente e vendo qual era a real verdade, será que ele vai voltar transformado desse lugar? Será que ele vai realmente se transformar num mocinho dessa história, né? Porque hoje ele é o protagonista, mas ele é o maior vilão daquilo tudo. Será que ele vai voltar querendo se redimir verdadeiramente dos pecados dele, das coisas que ele cometeu e trazendo a real verdade do outro lado? Ou será que não? Ou será que ele vai voltar e perceber que, já que ele voltou, ele meio que é um escolhido? Será que ele vai cair na mesma neura que tava lá o cara da Arrowhead, achando que Deus tinha errado e ia usá-lo, ele seria uma ferramenta para corrigir o erro de Deus? Será que o Jin-Soo vai começar a achar a mesma coisa, que ele é especial demais e é por isso que ele voltou? Uma outra indagação foi, na verdade, se é que ele sequer vai falar que ele morreu. Porque a gente sabe que no episódio 3, o policial deve ter dado ali algum fim ao corpo dele, né? Porque segue o baile aí da igreja, todo mundo achando que o Jin-Soo tá realmente pelo mundo levando a palavra da igreja para outros lugares. Se ele volta dos mortos, será que ele vai contar para as pessoas que ele morreu e voltou? Porque se ele conta isso, ele também tá se arriscando, né? Arriscando as pessoas falarem que, nossa, como assim? Se você tinha sido executado, se você tinha sido condenado porque você tinha pecado. Então ele poderia correr esse risco se ele abrisse para as pessoas que ele foi executado. Mas ao mesmo tempo é um risco que ele corre, mas que pode ser muito benéfico. Porque se as pessoas caírem na dele, talvez as pessoas pensem, nossa, ele era também um pecador, ele foi condenado, mas ele teve o poder de voltar à vida. Ele é realmente o Messias. E aí talvez as pessoas comecem a tratá-lo como o Messias e não o bebê, mas sim a ele. Policial e filha do policial também vão ter que voltar, né? Porque uma vez que o corpo do Jin-Soo volta pra vida, a gente sabe que esses dois personagens também vão reaparecer. Afinal de contas, quem deu cabo do corpo do Jin-Soo, seja lá como for, que não foi descoberto em 4 anos, quem fez esse serviço foi o policial. Então o policial, ele deve ainda ter ali alguma ligação, algum vínculo, deve estar muito próximo desse corpo do Jin-Soo. E quando o corpo do Jin-Soo voltar à vida, a gente acredita também que o policial e a filha vão reaparecer. E aí a minha dúvida nessa história do policial e da filha, mais do que saber o que eles fizeram nesses últimos 4 anos, eu gostaria de saber se eles tiveram finalmente a conversa sobre ela ter assassinado o cara que assassinou a mãe dela. Porque afinal de contas é diferente você saber que alguém cometeu algo e você ter a coragem de conversar com esta pessoa sobre algo. Talvez esse pai nunca tenha dito nada para a filha dele, nunca tenha dito para a filha dele que sabe o crime que ela cometeu. Talvez ele tá guardando não apenas a morte do Jin-Soo nas costas sozinho, mas talvez ele também esteja guardando esse peso da filha dele ter assassinado uma pessoa. Os filhos da Jeonja também, obviamente, vão voltar, né? Porque se a mãe volta à vida, essas crianças vão voltar. Mas eu não sei também se isso é muito relevante pra história. Eu acho que talvez seja algo que tem que acontecer só pra gente não ficar achando que esqueceram essas crianças lá com outras pessoas, enfim, sendo que agora a mãe delas voltou. Mas eu não acho que trazer essas crianças de volta também vai agregar grandes coisas na história, não. Isso tudo é o que eu acredito que acontece na temporada 2. Sim, eu acredito que a temporada 2 ela vai ser focada nesse retorno das pessoas do inferno e não exatamente na história do Messias, na história da criança. E por que eu tô falando a história do Messias quando eu falo da história do bebezinho? Porque esse bebezinho ele pode muito provavelmente ser visto pelas pessoas como um Messias, como um enviado, como, sei lá,
a nova reencarnação de Jesus, a nova reencarnação do Buda, alguém muito puro. Por quê? Porque é a única pessoa, é a única criatura que conseguiu se livrar de uma execução. E a gente tem que pensar que, por mais que o dorama não tenha em momento nenhum afirmado pra gente que aquelas criaturas são realmente um anjo e 3 demônios, as pessoas acreditam nisso. As pessoas do dorama acreditam naquilo. A gente não sabe se é aquilo. Talvez não tenha nada a ver com Deus. E eu acho que isso é muito também do que o dorama tá contando pra gente. Acontece um fenômeno e as pessoas criam algo para justificar aquele fenômeno. O dorama em si não disse que aquelas criaturas são criaturas de Deus. As pessoas que acreditam naquela religião, as pessoas que acreditam na nova verdade, o Jinsu, quando criou a nova verdade, ele sim é que tem esse discurso. Então, eu acredito que faz sentido as pessoas começarem a achar que essa criança é extremamente excepcional, é extremamente especial, porque ela conseguiu se livrar de demônios que estavam executando uma ordem do Senhor. Nessa terceira temporada é que eu acredito que a gente vai descobrir o que de fato são estas criaturas, tanto a criatura que dá a voz da execução, quanto as 3 criaturas que executam. Eu acho que a gente também só vai saber lá na última temporada se elas são mesmo criaturas celestiais ou não, porque pode muito bem ser qualquer outro tipo de coisa, podem ser criaturas de outras dimensões, talvez sejam criaturas sobrenaturais mesmo, mas não necessariamente ligadas a Deus. Eu acho que a gente só vai descobrir isso lá pro final, e eu acho que a gente também vai descobrir só lá pro final o que aconteceu para essa criança ficar viva. Aquilo foi um sacrifício? Será que os executores entenderam que os pais estavam dando a vida pelo filho? Então aquilo era um sacrifício? Aquela criança, será que ganha poderes por ter sido salva num sacrifício? Quase como que um Harry Potter, sabe? E o poder do amor? Ou será que esses executores estavam apenas atrás de uma alma e aí levaram 2 pelo preço de uma e largaram o bebê pra lá, porque tipo, tudo bem, vai, a gente pegou a alma da mãe do pai, tá ótimo. E eu gostaria de saber também quais são as suas dúvidas e quais são as suas impressões sobre as minhas dúvidas e as dúvidas da Aline, minha amiga. Tem alguma coisa aqui que a gente pensou e que você, nossa, nem tinha passado pela sua cabeça? Ou tem alguma coisa aí que você, tá com esse negócio aqui dentro da cabeça da cachola, tá louco pra falar, viu esse vídeo inteiro, eu não falei nada disso, você tem uma ideia aí que não tá aqui? Bota nos comentários que eu quero saber que ideia é essa, eu quero continuar pensando o que é que a gente vai poder assistir nas próximas temporadas de Profecia do Inferno. Tudo isso daqui que eu disse é teoria, gente, coisas que vieram na minha cabeça e na cabeça da Aline enquanto a gente tava assistindo. Nada disso daqui está comprovado ainda e infelizmente a gente ainda não tem também comprovação de uma data de estreia para uma segunda, terceira, 19ª temporada. Mas só de ver a primeira temporada a gente sabe que aquilo é um roteiro feito para várias temporadas, que aquilo tá longe de estar no final. Então eu vou torcer muito para que dê tudo certo, para que Profecia do Inferno continue fazendo bastante sucesso, continue por vários dias no top 10 de vários países do mundo, porque assim a gente tem mais chance de fazer com que essa história continue. E eu acho que há grandes chances dessa história continuar assim, afinal de contas a gente tá falando de um dorama curtinho, de 6 episódios, e que foi produzido apenas pela Netflix. Eles não estão ali na dependência de uma emissora de TV coreana. Então eu acho mais provável ter uma segunda temporada assim do que em outros doramas que a gente sabe que tem envolvimento com emissoras da Coreia, e aí esse negócio de temporada sempre é mais complicado nesses casos. Pra finalizar, eu não sei se todo mundo sabe, mas Profecia do Inferno é baseado em um webtoon chamado Hellbound, que é também o nome de Profecia do Inferno em inglês. Esse webtoon está disponível pra gente ler na internet, no site ou no aplicativo do webtoon, só que infelizmente ainda está disponível só em inglês. Começou a entrar no ar lá no aplicativo do webtoon em inglês no dia 15 de novembro, eles liberaram 4 capítulos, o capítulo 0 e
1, 2, 3. E agora no dia 22 aqui, 23 lá, porque eu acredito que eles liberem lá de manhã cedo. Agora, no dia 22 aqui no Brasil, eles liberaram mais um capítulo. Então, se você tá curioso, que nem eu, arruma um tempinho aí na sua agenda, porque é isso que eu vou tentar fazer aqui. E coloca Hellbound pra você ler lá no Webtoon. E já deixo uma dica também, se você não gosta de spoiler, porque é algo que eu creio que seja spoiler e não teoria, por isso que eu nem mencionei aqui o que é. Não procura ver a capa do manhwa de Hellbound. Hellbound, como eu disse, é um webtoon originalmente, mas ele está sendo publicado em formato de manhwa pela Dark Horse, que é uma editora dos Estados Unidos. E aí, vendo a capa do manhwa, a gente tem ali mais ou menos uma ideia de o que são esses monstros, esses executores. Eu vou ler o webtoon assim que eu tirar um tempo, porque se for aquilo mesmo, já vai ser babado, hein? Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com um amigo que tenha adorado Profecia do Inferno. Manda pra ele, porque eu também quero saber as teorias dele. E claro, se inscreva no canal, porque a gente tá rumo agora aos 150 mil inscritos. Agora, aqui do lado, eu vou deixar uma playlist com tudo que eu já resenhei e está disponível na Netflix. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu e eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia não é paió!